Então, as incisões, como é que eu corto a córnea? Manual, mecânico ou com laser de fento segundo? O que vem a ser o laser de fento segundo, basicamente? É um laser infravermelho, muito rápido, que corta a córnea. A única coisa que ele faz é cortar a córnea. E mais, ele foi feito para cortar a córnea boa, não foi feito para cortar a córnea doente, não. Então, córnea totalmente branca, com leucoma muito importante, ele não corta. Ele marca, mas não consegue cortar. Se o vídeo está correndo aí, vocês devem estar vendo um LASIK, que realmente ele veio para fazer LASIK. Então, dependendo do aparelho que existe, a gente consegue isso, exatamente isso aí. Vocês estão vendo separar o LASIK. Dependendo da marca, o aparelho tem mais disponibilidade de fazer coisas ou não. Então, existe o Intralaser, que é o mais utilizado de todos, que tem capacidade de fazer transplantes, LASIK e outras cirurgias de córnea. O LDV, que é o da Zimmer, que faz basicamente LASIK, faz o anel, e agora está começando o lamelar. O Fentech, que é o Tecnolas, que é o Perfect Vision 2010, que também faz todos os procedimentos. O Visumax está começando agora, que também vai fazer todos os procedimentos. E o Wavelight, da Novartis, que ainda não está disponível aqui, que basicamente ele está mais preparado para cirurgia refrativa, né? Pode passar o próximo. Essas são algumas fotos dos lasers que a gente tem disponível no mercado hoje, que a gente vai começar a ver. Pode passar o próximo. E como eu comentei para vocês, ó, isso aqui pode passar o próximo, Freda, deixa. Como eu comentei para vocês, pode ir passando. O laser ele veio basicamente para fazer cirurgia refrativa, tá? Mas a gente pode usar para os transplantes penetrantes e transplantes lamelares. Pode passar. O que é legal no laser? Que ele me permite fazer incisões, cortar a córnea de maneiras diferentes. Então, eu posso fazer cortes profundos, cortes parciais, como esses que vocês estão vendo aí, ou mesmo lamelares. Pode passar o próximo. E combinando esses tipos de corte, você consegue fazer incisões, aumentando então a área de contato entre as duas feridas, fazendo com que a fibrose seja maior, uma cicatrização maior, uma recuperação de visão mais estável e mais rápida, e eu posso escolher o tipo de corte de acordo com a doença. Por exemplo, esse primeiro corte que vocês estão vendo, que parece um chapéu, eu corto muito mais endotélio. Então, esse seria o corte que eu escolheria, por exemplo, para um paciente com uma ceratopatia bolhosa, que eu vou tirar muito mais endotélio, eu vou dar muito mais endotélio para ele do que anterior. Esse logo abaixo aí, que seria como se fosse um cogumelo, é o contrário, é o que a gente usa, por exemplo, para ceratocone, que eu tiro menos endotélio, já que o endotélio do paciente é bom, e dou muito mais superfície para esse paciente. E tem ainda o Z, a árvore de Natal, que é esses outros angulados que vocês veem, que a gente pode usar em qualquer técnica. Mas vocês veem que ela forma angulações para fazer com que não abra fácil, não tenha saída fácil, e você tenha uma fibrose maior. Pode passar? O próximo. Aqui vocês estão vendo dois vídeos correndo. O primeiro vídeo, o vídeo de cima, é o vídeo do laser, do intralaser, e o de baixo é o do Fentech. Então, o de cima tá cortando a câmara artificial, o jeito que corta no doador. Então, vocês veem que é muito fácil. O que eu programo no doador, eu vou programar no receptor. E o de baixo, ele está cortando um hexágono, né? Então, ó, isso é tempo real. Ele corta muito facilmente, ele realmente parece uma manteiga. E o mesmo corte que eu fiz no meu doador, eu vou fazer no receptor. Porque aí eu tenho uma coaptação exata. O meu receptor lá em cima já era para estar cortando. Ah, tá saindo agora. Ó, então vocês veem que sai muito fácil. E aí o corte, que é a mesma maneira, eu vou fazer no meu paciente. E aí a gente vai ter, então, uma coaptação bem perfeita desse degrau que eu criei, fazendo com que você tenha uma chance maior de ter uma acuidade visual mais adequada para esses pacientes, tá? Então, o aparelho, ele precisa de que o olho esteja parado, então a gente usa um vácuo, todos eles usam um vácuo para parar o olho. Então, esse corte é variável, dependendo do aparelho, ele pode demorar em torno de 40 segundos. Então, ele corta do posterior para o anterior. Então, aquelas bolinhas que vocês estão vendo, tá lá na câmara anterior, no muracoso. Aí, ele vem cortando, e o último que ele corta é a face anterior aqui, tá? E aí, da mesma maneira, eu vou retirar esse tecido, tira o vácuo, retira o tecido,
Você vê que faz o degrauzinho bonitinho. E aí a gente coloca a córnea doadora e faz a sutura. Essa sutura, ela tem que ser uma sutura também muito bem feita, ou a gente pode terminar com astigmatismos muito mais altos. Pode passar o próximo? Então, a gente tem a forma do zigue-zague, né? Que é o que vocês estão vendo aí, que eu posso usar em qualquer tipo. Ele me dá uma ferida bastante fechada, bem tranquila, posso usar em qualquer paciente. O zigue-zague, pode passar o próximo, ele é fácil de cortar na câmara anterior, porém a sutura é muito mais difícil. Fazer coaptar direitinho aquele Z não é uma coisa muito fácil. Pode passar o próximo. O outro que é muito usado é o cogumelo, que eu vou preservar o endotélio do paciente. Então, esse é o que é utilizado para as ectasias, ou se você tem um paciente que tem um afinamento periférico importante, ou um leucoma que você queira tirar mais anterior do que posterior. Pode passar o próximo. Ele é muito fácil de cortar, a separação é muito fácil, porém também a sutura ela tem que ser bastante cuidadosa, ou o paciente pode ter um astigmatismo maior no final, tá? Pode passar o próximo. E o outro que é muito usado é o sombreiro, né, que é o top hat. Esse aqui eu vou usar naqueles pacientes onde eles têm patologia de endotélio, ou seja, eu quero tirar o endotélio do meu paciente e mais endotélio do meu paciente. Pode passar? Ele fornece uma válvula realmente, é muito mais difícil de você abrir. Vai clicando. Vocês vão ver que ele fecha direitinho essa válvula, porém, pode passar o próximo, ele é difícil de cortar na câmara anterior. Eu não posso ir mais do que 9,5 milímetros, então, se a gente fizer o interno menor que 7,5, astigmatismo vai ser enorme. Então, essa técnica é o tipo do corte que é mais difícil de ser feito em função da própria limitação do aparelho, que ele não me deixa ir além de 9,5. Então, para ter aquela válvula funcionando, eu teria que ter pelo menos 1 milímetro de cada lado. Se ele me permite só até 9,5, eu vou ter que colocar 8,5 interno. 8,5 me dá astigmatismo alto. Então, por isso não é um tipo que hoje a gente está utilizando com tanta facilidade. Pode passar o próximo. O que a gente observa, então, o que a gente observou no trabalho que a gente fez prospectivo em relação ao laser de Fento II e transplante de córnea, a foto não foi, né? É que mais de 90% dos pacientes tiveram uma acuidade visual melhor, estatisticamente significante, desde o primeiro dia de pós-operatório até 1 ano de pós-operatório, quando comparados com o trépano manual. Isso mesmo cirurgião, mesma doença. Recuperação visual foi mais rápida, astigmatismo e o esférico foi igual. Nós não observamos menos astigmatismo, porém, eles tiveram melhor sensibilidade ao contraste e menos aberração. Então, a acuidade visual foi melhor com o laser de Fento II. Pode passar o próximo. Então, hoje, para a gente, a primeira escolha, quando o paciente chega para fazer um transplante de córnea, volta lá, Freda. Primeira escolha seria um transplante lamelar anterior, se a doença dele é anterior. Se eu faço um lamelar profundo, eu prefiro fazer modelado, ou seja, eu prefiro usar o laser de Fento II na lateral e depois completar com a bolha grande. Por quê? Porque se eu perfurar, eu vou ter a vantagem do transplante modelado do laser de Fento II, que eu sei que me dá acuidade visual melhor desde o primeiro dia. Se